Acreditávamos que o Mach 7 era apenas um motor lendário, um bloco de ferro indestrutível que marcou uma era. Mas, e se a sua história não fosse tão limpa quanto a sua reputação? Durante décadas, o i7 foi conhecido como o motor mais confiável das estradas americanas. Um símbolo de poder, resistência e orgulho mecânico. Mas poucos sabem que, por trás dessa fama à prova de balas, escondia-se um segredo tão grande que acabou abalando toda a indústria do diesel. Porque o verdadeiro mistério do i7 não estava na sua potência, nem no seu design. Estava no que aconteceu quando os reguladores começaram a olhar de perto demais. E o que eles descobriram mudou para sempre a maneira como os motores são construídos. Hoje, desenterramos a história de um motor que se recusou a morrer, de uma conspiração que poucos ousaram admitir, e de uma era em que a mecânica pura lutou até o fim contra a revolução eletrônica. Esta é a verdade por trás do Mach 7. É 1988. Enquanto a maioria dos fabricantes buscava motores mais complicados, cheios de sensores e cabos, a Mach decidiu seguir o caminho oposto. Naquele ano, apresentou uma máquina que parecia saída de outra época, o motor i7. Um bloco de aço de 12 litros, 6 cilindros em linha e uma promessa que soava quase impossível. Potência brutal sem sacrificar a confiabilidade. Desde o primeiro dia, o i7 foi diferente. Não era preciso um computador para entendê-lo. Bastava um bom ouvido, algumas ferramentas e mãos dispostas a se sujar. Os caminhoneiros o amavam porque era simples, forte e honesto. Contavam histórias de i7 que cruzavam o país repetidas vezes, somando mais de 1 milhão de milhas sem uma única reconstrução completa. Para muitos, não era apenas um motor. Era um companheiro de viagem, uma extensão do motorista, um símbolo do que significava fazer parte da estrada. Os números falavam por si, entre 250 e 454 cavalos de potência, e até 1.660 libras-pé de torque. Numa época em que a concorrência lutava para acompanhar o ritmo, o i7 fazia isso com uma facilidade quase insultante. E o melhor, podia ser consertado à beira da estrada, sem precisar de um técnico nem de um software. No coração do deserto ou sob a neve de Dakota, bastavam poucas ferramentas e um pouco de engenhosidade. Não demorou para se tornar a espinha dorsal do transporte americano. Caminhões de construção, bombeiros, basculantes, frotas de carga, todos dependiam da sua força quase indestrutível. E quanto mais se falava dele, maior crescia sua lenda. O i7 tornou-se um nome sagrado entre os caminhoneiros, algo que se passava de pai para filho. Mas enquanto os motores rugiam pelas rodovias, algo muito mais silencioso acontecia longe do barulho do asfalto. Algo que, com o tempo, colocaria em xeque todo o mundo do diesel. Porque o que ninguém imaginava era que, nos escritórios das grandes corporações, já se escrevia o começo do fim. Durante os anos 1990, o i7 tornou-se o coração dos Estados Unidos sobre rodas. Estava em todos os lugares, nos caminhões que construíam rodovias, nos que levavam comida às cidades e até nos que combatiam incêndios. Era o tipo de motor que parecia impossível de parar. Seu torque em baixas rotações era tão brutal que podia tirar de um atoleiro um caminhão de 40 toneladas sem esforço. Os mecânicos o adoravam pelo seu design lógico e acessível. Tudo estava onde devia estar, sem truques nem segredos. Os motoristas, porque ele respondia como nenhum outro. Era possível sentir a força desde a primeira volta do virabrequim. E os donos de frotas, porque era rentável. Não quebrava, não pedia manutenção constante. Quando algo falhava, consertava-se rápido e barato. Cada história na estrada reforçava seu mito. Havia caminhoneiros que juravam que seu i7 tinha personalidade própria, que sabia quando pedir marcha, quando descansar e até quando avisar que algo não ia bem. Era uma relação quase humana, um pacto entre o motorista e a máquina. A Mach sabia disso e aproveitou o momento. Lançou versões aprimoradas com injeção variável, tecnologia de turbulência de ar e sistemas de refrigeração mais eficientes, mas sem abandonar sua alma mecânica. A mensagem era clara: você podia confiar no i7. Ele era seu, você o entendia, podia dominá-lo. E enquanto o mundo da mecânica pesada girava em torno desse motor, ninguém suspeitava que a própria indústria que o transformará em lenda logo se tornaria sua maior inimiga. Porque, nos bastidores, os fabricantes começavam a sentir a pressão de algo que nem a potência nem o aço podiam resistir: as novas normas ambientais. Em meados dos anos 1990, algo começou a mudar. As ruas ainda estavam cheias de caminhões rugindo com motores i7, mas nos escritórios de Washington, os cientistas da Agência de Proteção Ambiental, EPA, começaram a fazer perguntas incômodas. Durante anos,
Os estudos mostravam um problema crescente. O ar nas grandes cidades estava piorando, e os motores a diesel estavam no centro da polêmica. Os níveis de óxidos de nitrogênio e partículas finas eram muito mais altos do que os testes oficiais indicavam. Como podia ser que os motores passassem em todos os exames de laboratório, mas poluíssem tanto nas estradas? As novas regulamentações ambientais estavam a caminho, e os fabricantes sabiam disso. Exigia-se que reduzissem drasticamente as emissões sem perder potência, durabilidade nem eficiência. Um equilíbrio quase impossível, especialmente para motores tão puramente mecânicos quanto o E7. A Mack, como todos os gigantes do diesel, prometeu se adaptar. Em conferências e feiras, falavam de um futuro mais limpo e responsável. Mas, por trás das cortinas, os engenheiros lutavam contra uma realidade incômoda. O i7 simplesmente não conseguia atender aos novos padrões sem perder o que o tornava especial. Alguns, dentro da indústria, começaram a se perguntar se não seria possível ajustar um pouco os testes, só o suficiente para ganhar tempo. Ninguém dizia isso abertamente, mas a pressão era enorme. Milhões de dólares em contratos dependiam de manter a imagem de motores poderosos e ecológicos. E assim, enquanto os caminhoneiros continuavam cruzando as rodovias confiando em seu eterno i7, uma decisão silenciosa tomada dentro dos escritórios corporativos estava prestes a mudar tudo. O que começou como uma simples tentativa de ajustar resultados, acabou se transformando em uma das maiores fraudes industriais da história moderna. 7 grandes fabricantes de motores a diesel, entre eles, a Mack, haviam desenvolvido um software secreto capaz de detectar quando o motor estava sendo testado pela EPA. O truque era tão engenhoso quanto perigoso. Quando o sistema identificava as condições de laboratório, velocidade constante, temperatura estável, sem carga real, o motor ativava um modo limpo, reduzindo as emissões para passar nos testes sem problemas. Mas no instante em que o caminhão voltava à estrada, tudo mudava. O software desativava os controles, devolvendo ao motor toda a sua potência, à custa de multiplicar as emissões poluentes. Durante anos, ninguém percebeu. Os relatórios oficiais mostravam motores mais limpos do que nunca, enquanto as medições do ar nas rodovias contavam outra história. Os cientistas não entendiam como os números não batiam. Os caminhões cumpriam a lei no papel, mas o céu dizia o contrário. E, enquanto isso, o E7 continuava ganhando fama. Os caminhoneiros o veneravam, os mecânicos o defendiam e os fabricantes comemoravam recordes de vendas. Ninguém suspeitava que, sob aquela carcaça de aço indestrutível, pulsava um segredo que logo faria toda a indústria tremer. No fim dos anos 1990, uma equipe de pesquisadores da EPA finalmente descobriu a verdade. O modo limpo não era coincidência, nem erro de calibração, era um dispositivo de manipulação deliberado, criado para enganar os testes e burlar o sistema. O escândalo explodiu. As manchetes falavam em conspiração, fraude e engano ambiental. Os fabricantes foram acusados de colocar o lucro acima da saúde pública. E embora a Mack não fosse a única envolvida, seu icônico i7 acabou sendo arrastado pela tempestade. O motor mais confiável da América havia se tornado símbolo de uma traição industrial. Mas isso não era tudo. O que veio depois provaria que nem mesmo uma lenda pode escapar ao peso do progresso. Quando a EPA revelou a fraude, o impacto foi devastador. Não se tratava de um simples erro técnico. Era um golpe massivo que havia enganado os testes de emissões por anos. Em 1998, 7 fabricantes, incluindo a Mack, foram multados em mais de $1 bilhão. O i7, símbolo de confiabilidade, ficou manchado por um escândalo que ninguém previu. De um dia para o outro, a lenda virou sinônimo de traição. O motor que representava a honestidade mecânica passou a ser associado ao engano eletrônico. E com isso, a EPA impôs regras mais rígidas, auditorias constantes e controles digitais obrigatórios. A indústria mudou para sempre. Os motores deixaram de ser simples máquinas de aço para se tornarem computadores sobre rodas. E embora a Mack tenha tentado se adaptar, a mensagem era clara. A era do E7 havia chegado ao fim. O escândalo das emissões foi o ponto de ruptura. A partir desse momento, os motores nunca mais seriam os mesmos. A nova geração precisava ser mais limpa, mais inteligente e mais controlada, ainda que isso significasse enterrar para sempre a essência que havia tornado o i7 grandioso. Pense nisso. O i7 era pura mecânica. Um conjunto de engrenagens, válvulas e metal trabalhando em perfeita harmonia, sem depender de computadores nem sensores. Era um motor que podia ser ouvido, tocado e compreendido. Se algo falhava, o mecânico sabia, pelo som, pelo cheiro ou por uma simples vibração.
Era tangível. Humano. No início dos anos 2000, o destino do i7 já estava selado. As novas normas ambientais eram impossíveis de cumprir para o motor nascido nos anos 80. A MAC tentou salvá-lo com os MP7 e MP8, versões modernas, limpas e eletrônicas, mas já eram outra coisa. Para os caminhoneiros, foi uma traição. O i7 podia ser consertado com as próprias mãos. Os novos motores exigiam laptops e oficinas certificadas. O que antes era independência tornou-se dependência tecnológica. Em 2010, saiu da fábrica o último caminhão equipado com um E7. Com ele, terminou uma era em que a força era medida em metal, não em microchips. Ainda assim, milhares de E7 continuaram em operação em minas, obras e estradas secundárias. Velhos, barulhentos e teimosos, recusaram-se a morrer. Porque alguns motores não movem apenas carga, também movem histórias. Apesar de seu desaparecimento oficial, o Mach 7 se negou a morrer. Ainda hoje, milhares desses motores continuam funcionando em lugares onde as regulamentações não chegam: pedreiras, minas, campos agrícolas e usinas de energia. Continuam fazendo o que sempre fizeram, trabalhando sem descanso, sem reclamar e sem precisar de mais do que manutenção básica. Empresas especializadas ainda reconstroem i7 até deixá-los como novos. Há oficinas que os tratam como joias, com peças originais, pintura impecável e a mesma devoção que um restaurador tem por um clássico de coleção. Alguns engenheiros chegaram até a adaptá-los para operar com gás natural, prolongando sua vida útil enquanto reduzem as emissões. E isso, para muitos, é uma bela ironia. O motor que não sobreviveu à era ecológica ainda respira graças a ela. O mercado de peças continua vivo, e há comunidades inteiras dedicadas a mantê-los em funcionamento. Nos fóruns, caminhoneiros compartilham histórias, conselhos e até fotos de seus i7 que ultrapassaram 1,5 milhão de milhas. Eles não falam apenas de potência ou torque, falam de lembranças, de confiança e de uma conexão que os novos motores, com toda sua tecnologia, ainda não conseguiram substituir. O i7 tornou-se um símbolo de resistência, uma prova de que o simples também pode ser eterno. E embora o mundo tenha mudado, seu legado continua inspirando aqueles que acreditam que a mecânica ainda pode ter alma. O Mach 7 não desapareceu por falhar, nem por se tornar obsoleto. Desapareceu porque o mundo mudou de rumo, e a tecnologia avançou mais rápido do que a tradição pôde acompanhar. Mas sua história deixa uma lição poderosa: nem todo progresso vem sem custo. A indústria ganhou eficiência, limpou o ar e empurrou os limites da engenharia. Mas, no processo, perdeu algo que não pode ser medido em cavalos de potência: a conexão humana com a máquina. O i7 era mais que um motor, era uma declaração. Uma prova de que durabilidade, confiança e simplicidade também são formas de genialidade. E mesmo que já não seja mais fabricado, os velhos i7 ainda estão aí, roncando, respirando e nos lembrando de que a grandeza nem sempre precisa de um chip para existir. Então, a pergunta fica no ar: você acha que o progresso valeu a pena? Ou perdemos algo essencial quando deixamos morrer a mecânica pura? Deixe sua opinião nos comentários. E não se esqueça de se inscrever para conhecer mais histórias que o tempo tentou enterrar.